16 de setembro, quinta-feira. Deus abençoe a todos nós neste novo dia. E Ele vai abençoar porque Ele é abençoador. Ele nos abençoa com Sua presença e com Seu amor e desembaraça o nosso caminho. E o tema do nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje: Deus anula a desonra. Nosso Senhor Deus é todo-poderoso, por isso Ele pode todas as coisas. Nosso Senhor Jesus Cristo nos traz a honra que ninguém pode nos dar. E como obter essa honra? Isso é o que veremos nessa mensagem. Vamos aprender sobre o caminho da honra, vendo um pouco da história de Zacarias e Isabel. Lemos. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos avançados em idade. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 5 a 7. Zacarias era sacerdote, casado com Isabel, e a Bíblia diz que ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles eram pessoas dedicadas ao Senhor, tinham como objetivo se manterem na presença de Deus. Agora repare no verso final, que diz que eles não tinham filhos e ambos eram avançados em idade. A falta de filhos deve ter sido doloroso para o casal. Por muito tempo eles oraram, mas não receberam. Mas mesmo assim eles continuaram sendo dedicados a Deus. A primeira lição que aprendemos para sermos honrados pelo Senhor Deus é sermos dedicados a Ele, mesmo quando nem tudo que estamos pedindo já foi alcançado. Sei que a luta é grande, mas o caminho da honra é permanecer na presença de Deus, mesmo que no momento não tenhamos todas as bênçãos que queríamos. Vamos avançar mais um pouco na história de Zacarias e Isabel. Lemos. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora à hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, ficou turbado e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 8 ao 13. Zacarias seguia sua rotina com Deus, quando num dia, exercendo suas funções sacerdotais, um anjo lhe apareceu, dizendo que a oração dele havia sido ouvida. Isabel iria ter um filho. Zacarias estranha essa palavra e pergunta ao anjo. Então disse Zacarias ao anjo: Como terei certeza disso? Pois sou velho e minha mulher também está avançada em idade. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 18. Aqui estamos diante de uma grande revelação de Deus para nossas vidas. O anjo havia dito a Zacarias que sua oração havia sido ouvida e ele com Isabel iriam ter um filho. Zacarias estranha essa palavra, mas por que estranhou? Justamente porque essa oração de ter um filho eles faziam quando eram jovens, quando ainda havia possibilidade de Isabel ter um filho. Mas eles não sabiam que Deus havia atendido a oração deles. Somente o tempo daquele filho chegar não seria quando eles esperavam, seria quando eles já nem imaginavam que poderiam receber. A honra que Deus estava conferindo a eles era maior do que se o filho viesse na idade fértil de Isabel. Aprendemos outra importante lição aqui. Devemos orar, apresentar nossos pedidos a Deus, e se Deus disser sim, aquele pedido será atendido. Você pode até se esquecer do pedido, mas se Deus te atendeu, ele vai se realizar na tua vida dentro do tempo de Deus. E a honra vai ser maior que você imagina.
Zacarias e Isabel haviam se conformado em não terem filhos. Seguiram com fé, não deixaram os caminhos de Deus, não se rebelaram. E quando eles nem mais esperavam, tiveram seu pedido atendido. O filho que eles tiveram foi o maior profeta que já existiu. Colocado por Jesus como o maior profeta de todos os tempos, esse homem foi João Batista. O profeta que preparou o caminho para o Senhor Jesus. Isabel, orando em agradecimento, disse: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 25. Glória a Deus! Isabel, agradecida, diz que o Senhor atentou para ela e anulou, destruiu o seu opróbrio, ou seja, sua desonra foi anulada e no lugar entrou a honra de Deus. A desonra de não ter um filho naqueles dias era grande, mas mesmo sem filhos, Isabel e Zacarias seguiram sendo fiéis a Deus e foram, num tempo que eles nem esperavam, honrados por Deus. Pela lógica humana, era impossível Isabel ter um filho, mas Deus operou o milagre e a fez honrada. Mas e se eles, revoltados com Deus quando jovens, tivessem abandonado a Deus, eles teriam sido honrados? Claro que não. O caminho da honra reside em permanecermos na presença do Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, disse: Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Evangelho de João, capítulo 12, verso 26. Essa é a promessa de Deus para nós. Se servirmos ao Senhor Jesus, Deus Pai vai nos honrar. Esse é o caminho da anulação do opróbrio e de passarmos da desonra para a honra. Não pense que para você é impossível, pois era impossível para Isabel, mas não para Deus, como o anjo disse a Maria. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 36 e 37. Só seremos honrados por Deus se preferirmos a sua glória, a sua honra, a que é a honra do mundo. Permaneça na presença de Deus, que no tempo dele você será grandemente honrado. Glória a Deus. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Isaías capítulo 61, verso 7. Oremos. Deus Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelo Espírito Santo, eu oro. Obrigado, Senhor, por essa grande revelação, por esse precioso ensino. Quero permanecer em tua presença, sabendo que contigo eu sempre serei honrado. Sei que toda desonra o Senhor anulará, e a maior das honras eu já tenho, que é ser teu filho. Obrigado, Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu orei. Glória a Deus. Amém. Que palavra linda, que palavra maravilhosa, né? Nessa passagem linda sobre Isabel e Zacarias, né? Você veja que Isabel já estava com aquele rótulo de estéril, né? Já estavam com uma idade ali que tudo indica, né? Que ela já não poderia mais ter filhos. Mas eles continuaram servindo a Deus. Aquela oração feita nos tempos em que ela ainda podia ter filhos foi atendida por Deus. Só que o tempo se realizou no tempo de Deus, né? A vitória veio no tempo de Deus. Mas no reino de Deus o Senhor já deferiu, né? O Senhor já liberou aquela vitória, já marcou no seu calendário celestial e até que foi revelado para Zacarias, né? Não há impossíveis para Deus. Então, o que nós temos que fazer é permanecer na presença dele. Se quisermos ser honrados, nós temos que permanecer na presença de Deus. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para fazer as coisas acontecerem na nossa vida, aquilo que estamos pedindo, porque para Deus
nada é impossível. Amém? Fica na presença de Deus, esse é o caminho da honra. Esse foi o nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje. Tenha uma quinta-feira vitoriosa na presença do Senhor, porque o nosso Deus é abençoador. Jesus é maior, o sangue de Jesus nos purifica e queima todo o mal. E nós estaremos juntos novamente amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe. Tchau, tchau.